Bom dia, é com muita alegria que nesse dia 2 de novembro, em que a igreja celebra todos os fiéis defuntos. Hoje não é um dia de tristeza, não é um dia para nos lamentarmos, mas é um dia para agradecermos a Deus pela vida de todos aqueles que já nos precederam nesse encontro, nessa face a face com o Pai. Hoje tem missões em todos os cemitérios, tem missas celebradas no mundo inteiro por todos aqueles que já faleceram. E certamente que durante esse tempo de Covid temos muitos rostos, muitas pessoas, muitos familiares, muitos amigos que pedem hoje a nossa oração. Mas não devemos nos desesperar, mas aceitar esse processo de luto normal. E eu quero acolher a toda a nossa família espiritual e também me unir a você através dessa oração pelos seus familiares, amigos, pelos nossos familiares, nossos amigos, nossos benfeitores que durante esse tempo, durante esse ano, foram para a casa do Pai. E nesse dia queremos aprender que eles nos precedem no reino e que se tiverem no purgatório, isto é, nessa antessala do céu, num tempo de purificação, as nossas orações os ajudam a avançar e as suas orações nos ajudam também a entrar nessa vida mais santa. Então, não enxugue as lágrimas dos seus olhos, hoje não é dia de tristeza. Claro que o processo de luto passa por etapas, a gente não deve abafar o processo de luto. E anote aí o que eu vou dizer, os 5 passos do processo de luto, que são momentos muito importantes. E curiosamente, eles não se fazem todos do mesmo jeito. Para algumas pessoas, essas 5 fases são quase instantâneas, elas são vividas muito perto umas das outras, e para outras pessoas, às vezes pode demorar vários anos, em que tranquilamente uma fase se passa atrás de outra fase. A primeira fase do luto, muitas vezes, é a negação. A pessoa diz, não é possível, não aceito, não quero ver isso, por que aconteceu, não aceito que isso seja verdade. É como que um primeiro movimento que é normal no coração da pessoa que vive um luto, de dizer não aceito. O segundo movimento muitas vezes é de raiva. Porque ele, porque não eu, porque que não foi, porque que uma pessoa tão jovem é injusto, porque que os médicos não conseguiram fazer isso, porque que não tinha lugar no hospital. A raiva que pode habitar o nosso coração. Mas isso, anote bem, já é um sinal que você já está no segundo estádio do luto. Você não regrediu, você está progredindo, mesmo se é mais explosiva a manifestação dessa dor. Terceira etapa é uma certa negociação. Não, eu só perdoo se, eu só perdoo aquele médico se, eu só perdoo se. Há como que uma negociação. A pessoa não consegue ainda fazer totalmente o luto, mas ela começa a tentar aceitar, ela começa a tentar entrar numa reconciliação com o real, mas ela ainda é muito condicionada. Alegre-se, porque já é o terceiro degrau desse processo de luto. O quarto etapa, muitas vezes, é uma tristeza, que parece com uma depressão, mas não é uma depressão ligada à morte. Há uma tristeza, há uma solidão, há lágrimas que escorrem, normais, de dizer, mas essa pessoa me fazia tanta falta, era tão jovem, ela estava em tão boa saúde. E quando, por exemplo, nós vemos esses atentados em Paris, esses jovens, inclusive uma brasileira que é decapitada, de um bairro tão próximo onde eu morei, em Salvador, e dizer, meu Deus, uma cristã que estava na missa, dentro da igreja, como é que é possível isso acontecer? E pode haver uma grande tristeza, normal. Mas essa tristeza é a quarta etapa do processo de luto. E até que chega uma etapa muito bonita, e eu desejo essa etapa para você, para mim, para cada um de nós, que é a etapa da aceitação. Aceitar que misteriosamente cada um de nós tem um tempo para encontrar o Pai. E é curioso, por exemplo, Santa Teresinha de Jesus, doutora da igreja, aos 24 anos, e ela morre de tuberculose. Toda a sua comunidade teve uma pandemia, uma epidemia dentro do convento e umas atrás das outras foram morrendo de tuberculose. Ela morre asfixiada e nós poderíamos dizer, mas que é injusto, uma jovem. Mas misteriosamente foi o seu processo de santificação. E ela morre
dizendo: eu não morro, eu entro na vida. Então, é isso que nós hoje, nessa festa dos fiéis defuntos, queremos proclamar. Nós não morremos, nós entramos na vida. E por isso devemos hoje, com muita profundidade, celebrar Eucaristias no mundo inteiro. E se você quer que a gente celebre a missa pelas pessoas da sua família, mande agora nesse chat o nome das pessoas e nós vos prometemos que celebraremos missas pelas almas dessas pessoas. Então, coloque aí o nome das pessoas que você, se por acaso você não pode participar da Santa Missa, porque o ideal é você mesmo participar, mas se por algum motivo você não pode participar da Santa Missa, ponha o nome aí no chat e nós celebraremos missas por esses fiéis defuntos. E o nome é bonito, fiel defunto. O que vem primeiro não é que a pessoa morreu, é que a pessoa foi fiel. É que a pessoa se deixou santificar e continua a se deixar santificar agora nessa igreja unida ao Senhor. O livro de Jó tem uma passagem muito bonita. Você pode abrir Jó 1, capítulo 19, o primeiro versículo, e depois do 23 ao 27. Primeiro versículo, 23 a 27. Diz assim: Jó tomou a palavra e disse, versículo 23 a 27, Oxalá minhas palavras fossem escritas e fossem gravadas numa inscrição. Com cinzel de ferro e estelete foram esculpidas na rocha para sempre. Eu sei que o meu defensor está vivo e que no fim se levantará sobre o pó, e depois do meu despertar, levantar-me-á junto com ele, e em minha carne verei a Deus. Aquele que ouvir será para mim, aquele que meus olhos contemplarem, não será um estranho. Que belíssima palavra do livro de Jó. Jó vai dizer que ele sabe, que ele conhece o seu defensor. E o nosso defensor, com D grande, é Deus. O nosso defensor está vivo. Deus não é morto. Deus não está, não é uma ideia. Deus é uma pessoa viva. E esse defensor que está vivo, ele vai me levantar junto com ele. E olha que bonito. Ao meu despertar. Não sei se você já viu alguém falecer santamente. A experiência que mais me marcou foram dos meus avós. Mas mais recentemente essa minha avó. É tão bonito. É doloroso e ao mesmo tempo é tão bonito. E é tão feliz. Porque a pessoa de verdade, ela tem como o momento mais bonito da sua vida é a sua morte. Porque ela é como que um resumo de toda a sua existência. Eu dou muito graças a Deus de ter podido participar desse momento. E como seria bom que aceitássemos os idosos em nossas casas, para termos o presente de receber o melhor momento das suas vidas, que é a sua morte. Porque é o momento em que a pessoa resume toda a sua essência. E o meu avô faleceu no hospital, a minha avó faleceu em casa, mas ambos, eu tenho a certeza que o defensor estava ali. E que o defensor, que é o justo Senhor, que também é a Virgem Maria, imagina uma mãe, não vai abandonar o seu filho na hora da morte. Vai ajudar a essa passagem. O defensor, ao despertar, levantar-me-á e a minha carne verá. Que bonito. Verá quem? Eu verei a Deus. A morte é esse face a face com Deus. Nós não devemos ter medo da morte, mas nós devemos nos preparar para esse encontro. E por isso que as pequenas mortes de todos os dias nos ajudam a morrer para esta vida terrena e entrarmos na plenitude da vida celestial. Não morro, entro na vida. Aquele que eu vir será para mim, olha que bonito. Aquele que meus olhos contemplarem não será um estranho. E é esse o trabalho da evangelização.
A evangelização é fazer com que o momento da tua morte não seja um encontro com um estranho, mas seja um encontro com alguém que te ama infinitamente, que é teu Pai, que te acolhe na sua grande misericórdia. Eu creio que o Pai da parábola, o Pai misericordioso da parábola do filho pródigo, é a parábola do céu. Eu acredito que quando você chegar no céu, Ele corra para te beijar, para te revestir com o anel, com as sandálias e com o manto da dignidade, da santidade, da beleza. O Pai quer esse momento de se lançar aos teus braços e de te amar profundamente e de te unir para sempre com Ele. E é bonito esse Salmo 23, 24, porque ele vai dizer justamente: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes passagens me faz repousar. Para as águas tranquilas, Ele me conduz e restaura as minhas forças. E Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois está junto a mim. Teu bastão, teu cajado me deixam tranquilos. Diante de mim preparas uma mesa. À frente dos meus opressores unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor para dias sem fim. Tem um salmo muito bonito da comunidade que é justamente isso. A minha morada é a casa do Senhor para dias sem fim. A nossa morada não é aquele pedaço de terra, não é um túmulo, não é... Não. A nossa morada eterna é a casa do Senhor. 1 João 3, nós começamos ontem a leitura dessa carta que é tão bonita. 1 João 3, 14 a 16, diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor, ele deu a sua vida por nós. E nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aquele que ama passa da morte para a vida. E o trabalho da evangelização é isso, é ensinar a todos a amar. Porque se você ama, meu irmão, minha irmã, você já vive essa vida do céu, essa vida de ressuscitado. E a morte não pode mais atingir a tua alma. A morte não pode mais matar em ti essa vida eterna, porque a tua alma é eterna. A nossa alma é eterna. O Evangelho de São João, João 19, vai nos falar da morte de nosso Senhor e que aos pés da morte, justamente no momento mais importante da vida de Jesus, que é a sua morte, Ele vai nos entregar o grande tesouro, a sua grande herança. É verdade que quando escutamos, acompanhamos a morte de uma pessoa, nós escutamos a sua herança, as últimas palavras que aquela pessoa quis te dizer, o último momento, a última mensagem que as pessoas quiseram nos deixar como grande legado. E para Jesus não foi diferente. As últimas palavras de Jesus quais são? Abre a tua Bíblia em João 19, versículos 17, 18, 25 e 30. Diz assim: e ele saiu carregando a sua cruz e chegou ao lugar chamado Lugar da Caveira, em hebraico chamado Gólgota, onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um a cada lado, e Jesus no meio. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo a sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao filho, eis aí a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse, para que se cumprisse as Escrituras, até o fim, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre.
Fixando então uma esponja embebida no vinagre num ramo de ísopo, levaram-no à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Que bonito, né? Tudo está consumado. Tudo está consumado. O Senhor quer verdadeiramente nos dar essa grande alegria de nos fazer entrar nessa grande proteção, nesse grande amor, desse derradeiro momento na cruz. E Ele quer nos dar essa grande herança, que é a igreja, através de São João, a igreja dos discípulos, a igreja daqueles que não abortam as suas vocações, que vão até o fim, até as últimas consequências, unidos a Jesus. E a Virgem Maria, essa proteção da maternidade da Virgem Maria. Ela também não nos renega, ela também não nos abandona, ela também não abandona as nossas vocações. Ela está conosco até o fim. Por isso devemos continuar a evangelizar, porque tantas pessoas provocam suicídios, ou suicídios vocacionais, ou divórcios, que são suicídios relacionais, porque não vivem esse momento da morte. E às vezes somos como esse vaso cheio de vinagre, mas não vivem esse momento da morte, como esse momento do amor. Ontem celebramos o envio da escola do ano São Lucas, e bonito ver como vocações que poderiam talvez terem sido mortas, abortadas pela metade, vocações que teriam vivido grandes fracassos, mas que se tornam felizes, santas, como águias que voam e agora são enviadas para o mundo inteiro para dizer: Cristo ressuscitou, a morte não é a última palavra, e com Cristo nós ressuscitaremos com Ele. Santo Ambrósio vai nos dizer isso nessa leitura patrística. Ele vai dizer: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Como unir-se a Cristo, Espírito da vida, se não pela morte do corpo? Morramos então com Ele, para que com Ele vivermos. Morramos diariamente no desejo e em ato, para que com esta segregação nossa alma aprenda a se subtrair das concupiscências corporais. Que ela, como se já estivesse nas alturas, onde não alcançam os desejos terrenos, aceite a imagem da morte para não incorrer no castigo da morte. Pois a lei da carne luta contra a lei do espírito e apoia-se na lei do erro. Então qual é o remédio? Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Jesus Cristo. E olha que bonito, Santo Ambrósio diz assim: temos o médico, usemos o remédio. Nosso remédio é a graça de Cristo. É corpo de morte e corpo de morte é o nosso corpo. Portanto, afastemo-nos do corpo e não se afasta de nós o Cristo. Embora ainda no corpo não lhe obedeçamos, não abandonemos as leis naturais, mas prefiremos os dons da graça. E que mais? Pela morte de um só, o mundo foi remido. Se Cristo, se quisesse, poderia não ter morrido. Não julgou, porém, dever fugir da morte, como coisa inútil, nem que nos salvaria melhor evitando a morte. Forte essa palavra de Santo Ambrósio. Ele poderia ter evitado a morte, ele poderia não ter morrido, mas ele não achou a morte coisa inútil. Com efeito, a sua morte é a vida de todos. Somos marcados com a sua morte. Ao orar, anunciamos sua morte. Ao oferecer o sacrifício, pregamos sua morte. Sua morte é vitória, é sacramento, é a solenidade anual do mundo. Não diremos mais sobre a sua morte, se provarmos pelo exemplo divino que dela resultou a imortalidade e que a morte se redimiu a si mesma. Não se deve lastimar a morte, que é causa de salvação do povo. Não se deve fugir da morte, que o Filho de Deus não rejeitou e da qual não fugiu. Na verdade, a morte não era da natureza, mas converteu-se em natureza. No princípio, Deus não fez a morte, mas deu-a como remédio. Deu-a como remédio. Uma coisa só pedi: habitar para sempre na casa do Senhor. Então é bonito porque
a morte, e a igreja celebra os fiéis defuntos nos ensinando a rezar. Aqueles que já morreram têm duas soluções. Ou estão já no paraíso com o nosso Senhor, esperemos, né, nessa alegria, nessa glória, nessa união, ou estão nesse purgatório de preparação para o encontro com Deus. E aí precisam das nossas orações. Então celebremos hoje essa graça profunda do amor de Deus, do amor que vem purificar, não vem para condenar, mas que vem para nos salvar. Hoje a nossa Web TV quer manter-se em comunhão, em união a vocês, e queremos de verdade celebrar essa missa hoje nas nossas casas com o amor de Deus, com o amor que nos salva. E hoje deixo também aqui o link da Escola São Lucas. Se você precisa dessa ressurreição na tua vocação, se você também faz parte dos outros carismas, porque esse ano tivemos outros carismas, aproveitando também dessa escola de ressurreição vocacional, não hesite em entrar em contato conosco. Que Deus nos abençoe e que nos faça dignos embaixadores da vocação. A Escola São Lucas começa dia 12 de dezembro, com essa palavra bonita de Nossa Senhora de Guadalupe ao seu filho Juan Diego. Eis um verdadeiro embaixador de Deus. Eis um verdadeiro embaixador de Deus. Uma pessoa que tem a sua vocação curada, transfigurada, restaurada, formada em Deus, na palavra, na vida contemplativa, também no conhecimento da psicologia humana e de todos os meandros, todas as armadilhas que ela pode nos criar, mas também a potência do chamado que é como uma semente dentro de nós que nos faz viver uma vida cada vez mais plena. Esses podem de verdade se tornar verdadeiros embaixadores da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e faça a todos nós fiéis defuntos. Uns que já partiram e os outros que aprendem a morrer todos os dias à sua vontade egoísta. É a sua vontade que não quer morrer, para dar espaço à plenitude da vida. Que Deus nos abençoe a todos, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.